Tá, recursos didáticos complementares. Essa parte dos recursos didáticos complementares, pessoal, é uma parte que os professores não fazem. É impressionante. Isso aqui é a diferença que faz. Vocês não têm noção da diferença que faz você ter bons recursos didáticos complementares, você investir em recursos didáticos complementares, principalmente na qualidade, na percepção de qualidade do aluno. O aluno vai se sentir ganhando muito mais com a tua aula. O aluno vai te indicar mais, ele vai gostar mais das tuas aulas, ele vai sentir o teu profissionalismo, vai te valorizar, você vai poder aumentar o preço das suas aulas, que o aluno não vai se importar se você investir em recursos didáticos complementares. Isso eu estou falando seríssimo. Seríssimo. Então, pega um papel e uma caneta e anota. Você precisa... Se você não tem um recurso didático complementar, você precisa arranjar para ontem, certo? Fica de olho. Recursos didáticos complementares. É aquele que o aluno leva para casa, é aquele que o aluno faz sem você, é aquele que o aluno faz sem a sua presença. E por isso, pensa comigo, o recurso didático interativo e o recurso didático expositivo, o aluno marcou horário, ele está contigo. Ele está ali, ó, ele está olhando para o celular dele já. É improvável que ele saia de... Pode acontecer, mas é improvável que ele saia de você e vá lá no Instagram. É improvável que ele saia de você e se distraia no YouTube. É improvável que ele se distraia de você. Ele marcou o horário com você e está ali. Agora, não significa que nos recursos didáticos, expositivos e interativos, você não tenha que também ter uma qualidade e focar para capturar a atenção do aluno. Tem que. Mas no recurso didático complementar, isso tem que ser levado à enésima potência. Isso tem que ser muito maior. Porque se o aluno vai levar aquilo para casa, você precisa convencer o aluno a olhar. Certo? Você precisa convencer o aluno. Ah, mas se ele não olhou é porque ele não quer, também não me importa. Cara, o resultado do aluno é o seu resultado. Se o aluno atingir os objetivos dele, você está atingindo os seus. Você precisa se preocupar com o resultado do aluno. O resultado do aluno depende, a velocidade em que ele atinge esse resultado e a qualidade desse resultado depende dele consumir conteúdos didáticos complementares ou não. E esse consumo ou não depende dele ser atrativo ou não. E aqui eu vou te dar 4 dicas para o seu recurso didático complementar ser atrativo. Certo? E depois, antes de dar essas 4 dicas, eu vou falar das opções de recursos didáticos complementares. Uma opção que eu acho muito legal para aulas online é você ter aulas gravadas. Por quê? Porque você vai dar uma aula online lá de 1 hora, onde você ensina uma coisa. O conteúdo A, tá? O tópico curricular A. Você ensina esse A. Só que isso, se fosse uma aula gravada, eu tenho certeza que daria 15 minutos. Só que numa aula ao vivo, numa aula online com aluno, você não só ensina, não só expõe e deu. Você expõe, pergunta, vê se ele tem uma dúvida, troca, fala outras coisas, revisa conteúdos da aula passada, bagunça aquilo. Então, se você tem as versões das suas aulas de maneira gravada, organizadinha, mais miudinha, é melhor. Certo? Então, por exemplo, dou aula de dança. Vou ensinar um passo básico para o aluno. Fico 1 hora com o aluno ensinando o passo básico para ele. E vejo ele fazendo e corrijo ele, tem essa interação audiovisual, como a gente já falou. Acabou a aula, qual é o conteúdo complementar que eu poderia dar? Uma ideia que eu estou dando para vocês. É um vídeo gravado onde eu ensino esse passo básico novamente, para que o aluno possa revisar. Isso é um conteúdo complementar.
Ou eu posso até dar um curso online inteiro. Também pode ser um conteúdo complementar. Certo? Então, por exemplo, eu dou aula de guitarra e eu estou ensinando a improvisar. Eu posso dar um curso online sobre a escala diminuta. Certo? 5 aulas, meia hora, onde eu ensino lá e o cara... daí eu tô nesse nível com o cara e o cara foi lá e estudou o curso, vem para a aula já com conhecimento do curso e a aula rende mais. Isso aqui vai explodir a cabeça do aluno, ele vai perceber que ele avança muito rápido, principalmente se for um aluno com mais entusiasmo, com mais empolgação. Uma coisa que você pode fazer também, um substituto para aula gravada ou curso online, é um podcast. Podcast seria basicamente uma aula ou um conteúdo, pode ser um curso, ou seja, um curso em podcast, um curso em áudio, uma aula em áudio, em que você ensina alguma coisa em áudio para o seu aluno poder estudar, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola, voltando da escola, enquanto lava a louça, enquanto toma banho, etc. Certo? Ele não vai ter desculpa para não estudar. Isso serve muito para música, isso serve muito para ensinar idiomas, isso serve muito para ensino pré-vestibular. Então você dá aula sobre o conteúdo A e dá ali um podcast de meia hora onde você fala sobre o conteúdo A. Ah, Lucas, mas isso dá muito trabalho uma vez. Depois que você tem um podcast, você tem gravado para entregar para todos os seus alunos pro resto da vida, se você quiser. Curso online, a lógica é a mesma. Aula gravada, a lógica é a mesma. Então é um conteúdo complementar, é um conteúdo que o aluno leva para casa. Tem que ser interessante. Certo? Tem que ser interessante. Lembra que eu falei, se a tua aula tem que ser interessante, o teu conteúdo, se os teus recursos didáticos, expositivos, interativos tem que ser interessante, o teu recurso didático complementar tem que ser interessante elevado à enésima potência. Outra maneira também é um e-book. Você pode ir lá, construir um e-book e entregar o e-book para o aluno como recurso didático complementar. Cuidado com o e-book, tem que ser interessante. Infográfico, mesma coisa, uma imagem, informação, gráficos, esquemas, mapas mentais que mostrem visualmente aquele conteúdo para o aluno, que façam com que o aluno se sinta à vontade de revisar aquele conteúdo. Certo? Então, dei algumas ideias aqui, existem várias outras, você pode utilizar a sua criatividade. O importante é que seja interessante. Agora, vou dar algumas dicas extras sobre esse conteúdo, esse curso didático complementar. Ele tem que ter um visual atrativo. Os outros recursos didáticos não precisam ter visuais atrativos. Esse precisa ter o mínimo. Por quê? Porque o visual atrativo, mesmo que subconscientemente, vai ajudar ele a sentir vontade de consumir aquele conteúdo. Tem que ser um conteúdo de fácil consumo. Por isso, aula gravada, curso online, podcast, é melhor do que e-book, é melhor do que um livro que você entrega para o aluno. Tem que ser fácil o consumo. Tem que ter uma linguagem atrativa, não pode ser uma linguagem rebuscada, não pode ser, tem que ter risada. Se é para ser um podcast, não seja um podcast formal, né, falando conteúdo. Seja um podcast que você converse, que você ri, que você... mas eu não sou de rir. Tudo bem, não precisa, mas que não seja linear. Que não seja o Google Tradutor falando, sabe?